Prezados amigos, você está na GEC TV e o nosso tema para a reflexão hoje é Aflições excedentes, o mal e o remédio. Conosco teremos a presença de Joaquim Tomé de Souza, Euzi Nascimento e também nós para os comentários rápidos. Convidamos para iniciar a nossa reflexão através da prece Pai Nosso na Luz dos Sóis Infinitos, uma página do Espírito Monsenhor José Silvério Horta. Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se teu mandamento que não vacila nem erra, dos céus, como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão do caminho feito da luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, Senhor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro sobre o mundo de desterro, distante da vossa luz. Que vossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade de vosso amor, assim seja. Caros irmãos, caras irmãs, que Deus nos fortaleça o ânimo, a fé e a esperança, para que possamos superar as nossas dificuldades momentâneas em que envolve nossas vidas. Hoje vamos falar de um sentimento que tem atrapalhado a vida de muita gente: as aflições. A aflição é um sentimento que dificulta a nossa ação perante a nós mesmos, nosso corpo, e nós espíritos. Ela gera dúvidas, ela gera medo e angústia. Tanto a aflição sozinha, ou quanto junto à angústia e ao medo gerados por ela, estimulam o cérebro a produzir certas substâncias que vão atrapalhar a função normal do corpo. Essas substâncias são várias substâncias, mas principalmente duas são importantes neste contexto de dificultar as funções corporais. Dentre as várias substâncias geradas pelas aflições, pela angústia ou pelo medo, destacam-se duas: os hormônios do estresse e as catecolaminas. Os hormônios do estresse, exemplificados ou capitaneados pelos corticoides principalmente, vão diminuir nosso sistema imunológico, ou seja, nossas defesas orgânicas. As catecolaminas, pelo aumento da pressão arterial, vai diminuir a circulação do sangue. Se os eventos geradores dessas substâncias forem passageiros ou não forem repetidamente exercitados, mecanismos compensatórios do cérebro fazem tudo voltar ao normal. Ou seja, o sistema imunológico normaliza, a circulação do sangue também normaliza. Porém, se essa situação das aflições, o sentimento de aflição continua repetidamente, o cérebro vai entender
nosso cérebro vai entender que o normal para este corpo é circulação do sangue diminuída e sistema imunológico baixo. E vai permanecer nessa situação, vai conservar o corpo nessa situação. Ora, sabemos muito bem que o sistema imunológico diminuído propicia o aparecimento de várias doenças. Circulação do sangue diminuída, vai ocorrer menor quantidade de sangue para os órgãos, consequentemente menor alimento para esses órgãos. Órgãos enfraquecidos, portanto, desencadeia vários tipos de doenças. Por isso, no conjunto e no resumo, as aflições vão dificultar o corpo para funcionar bem, diminuir o sistema imunológico, nossa proteção, e vai diminuir a nossa circulação do sangue, alimento para os órgãos. Ora, nós podemos superar tudo isso, porque existem aflições justas, sim. A aflição justa é aquela em que ocorre em momentos de dificuldades. Por exemplo, a falta de comida para a família vai causar angústia e aflição ao provedor da família. É um sistema justo, é uma aflição justa. Porém, lembrando Marcos e Mateus, bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Seremos consolados na medida em que nós tivermos fé e esperança. Fé em que Deus está nos amparando a todo instante. Esperança de que tudo vai passar, porque sabemos que tudo passa. Tudo passa. Então, essas aflições justas, mas se nós antepormos a elas a fé, a esperança e o amor, nós seremos consolados, ou seja, elas serão desativadas. Porém, existem certas aflições que Emmanuel chama de aflições excedentes. Estas irão também provocar doenças e com mais intensidade, porque elas fogem da fé e da esperança. Por exemplo, a pessoa começa a sentir angústia, aflição, e se eu sair à rua e for assaltado? E se eu deixar meu carro na rua, ele for roubado? E se eu comer isso, for adoecer? E se? São aflições descabidas. Sofremos a aflição por algo que não está acontecendo e que pode não acontecer. Outros exemplos existem. Por exemplo, a pessoa se esbraveja bastante porque, dentre as dezenas de camisas que ela tem, a funcionária não passou aquela que ela queria. Aflige-se porque não trocou seu carro novinho pelo carro do ano. Aborrece-se porque, mesmo na alta mesa de jantar, com dezenas de pratos saborosos, não tem aquele prato que a pessoa queria. São as chamadas aflições excedentes, descabidas, desnecessárias. É preciso que nós tenhamos cuidado de nós próprios, porque a aflição são dores da alma, que podem ser evitadas. Fuja das aflições, como está lá em Mateus: não vos inquieteis ou afligis pelo dia de amanhã, Deus proverá. Se nós tivermos confiança e fé na misericórdia de Deus, esperança que Deus proverá as nossas reais necessidades, amor a tudo e a todos, o consolo vem. O que é o consolo? É a força interior para superar todos os obstáculos e dificuldades que tivermos. Iremos acabar com as aflições. Iremos diminuir a dor e o sofrimento causados pelas aflições, especialmente aquelas injustas. Grande parte de nossas aflições são desse tipo, excedentes, desnecessárias. Para que nós possamos estar em harmonia com tudo e com todos, fortalecemos em nós próprios a fé,
a esperança e o amor. Que Deus nos abençoe. Olá, amigos. Estamos aqui mais uma vez para refletirmos sobre um tema de grande importância para todos nós. É sobre as aflições excedentes, o mal e o remédio. Aflições. A aflição já é uma situação muito incômoda, desconfortável. As excedentes são aquelas que nós alimentamos sem necessidade nenhuma de cultivá-las, porque elas não têm razão de ser. Por exemplo, quantas vezes nós nos atormentamos por aquilo que não está dando certo? Será que paramos para nos questionar se será o melhor para nós? Se é interessante que ocorra? Será que, nesta situação que todos vivemos de grande apreensão, quando todos andamos temerosos, será que é o momento de ficarmos pensando, ai, como é triste o isolamento, a confinação? Não seria melhor, num aspecto mais otimista, se nós encarássemos a situação como uma oportunidade de nos resguardarmos contra ocorrências muito difíceis, em virtude da aglomeração, pela função da contaminação, da pandemia, do mal que nos assola e nos assusta tanto, e também nos preservarmos, não só nós, mas de contaminação para com o outro, de ser problema para o outro. Sabemos a faixa de risco, ela é muito ampla. Já vimos estudos que garantem que ela põe mais em risco, é mais vulnerável a pessoa que é do sexo masculino, mais de 60 anos, que tenha um problema já como diabetes, como pressão alta, e principalmente aqueles workaholic que ficavam antigamente escravos do trabalho. Um outro enfoque, felizes os aflitos porque serão consolados, serão aqueles aflitos que já entendem a situação que estão vivendo. Então, se aproveitam desta oportunidade para se reinventar. Por exemplo, aceitando a sugestão do Domênico de Masi, que fala sobre o ócio. O ócio. O ócio que leva você a criar coisas novas. Então, não seria oportunidade de uma reflexão, de uma imersão, de buscar coisas que foram proteladas durante a vida toda e que agora é chegado o momento de colocá-las em prática? Vamos verificar a situação daquelas pessoas que ficam achando que é o fim do mundo. Não é o fim do mundo. O que está acontecendo são circunstâncias que esperava-se até, não que o vírus viesse com esta fúria, mas que a terra estivesse saturada de tantos maltratos. Nós temos vivido até então, antes desta pandemia, como se a água jamais fosse se extinguir, como se a terra fosse uma lixeira que jamais ia se completar em volume, em excesso de lixo. E agora chegou a hora de sanearmos, de nos reeducarmos. Em tudo dai graças, nos fala o apóstolo Paulo. E então, como dar graças ante uma situação como esta? Primeiro, provar a nossa capacidade de fé. Será que estamos testemunhando a nossa fé religiosa? Aquilo que nós sempre julgávamos ter, agora chegou o momento de aferir. Nós temos que ter fé no Altíssimo, no Pai Celestial, que nos provê de tudo o que precisamos. E mesmo as ocorrências que, porventura, pareçam não ser benéficas, é um motivo de resignação, de disciplina, de aceitação, de compreensão e a certeza absoluta
que nós somos filhos do Altíssimo. Nós somos protegidos pela nossa cúpula espiritual que sabe, de lá nós viemos dos planos superiores para uma experiência de vida através do nosso livre-arbítrio, para nos colocarmos segundo a nossa capacidade de percepção, amadurecimento e elevação, colocarmos-nos ante a necessidade de trabalharmos para a nossa redenção. Então, é muito importante que nós vejamos o mal e o remédio. No momento em que nós estamos reclusos, achando às vezes que fomos abandonados. Não, não fomos abandonados, estamos sendo resguardados, já vimos. É o momento em que não se tem o que fazer. Vamos ver como matar o tempo. Como matar o tempo? O tempo é tão precioso e se esvai. É importantíssimo que nós saibamos empregar bem o nosso tempo para que nós sejamos aquela pessoa de consciência tranquila que, ao chegar à noite, como nos aconselhava Santo Agostinho, ele nos dizia: faça uma reflexão sobre o seu dia, veja o que de útil foi feito e o que precisa ser refeito, aquilo que precisa ser corrigido, transformado. Muitas vezes nossa rebeldia, nossa impaciência, nossa irritação, nossa intolerância. Que momento maravilhoso de estarmos mais próximos no lar, de nos conhecermos melhor. Fica aí algumas sugestões para a nossa reflexão. Aflições excedentes, o nosso tema de hoje, aflições excedentes, o mal e o remédio, está aportado em um livro que tem o título Aulas da Vida, uma edição de 1981. Através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, o Espírito Emmanuel nos traz reflexões altamente oportunas para a vida toda, mas principalmente para este momento. Por que é que nós nos afligimos? Estamos em uma situação de emergência. Então, como usar a nossa própria inteligência para que nós possamos realmente entender? Porque por toda a parte transitam portadores de aflições excedentes. Não satisfeitos com as responsabilidades que a existência lhes impõe, amontoam cargas de sofrimentos imaginários. Sofrimentos imaginários. Sofrer além da realidade. Se a realidade está dura, então busquemos contornar a situação, busquemos trabalhar em nós mesmos para revivecer a chama do entusiasmo, do ânimo pela vida. Não venhamos a nos preocupar, a nos ocupar antes que as situações nos tragam condições de reais alarmes. E por que é que nós temos que lutar contra os sofrimentos imaginários? Porque, além de ser imaginação, não serem reais, eles nos levam a solapar as nossas energias. A nossa vitalidade vai embora quando nós alimentamos ideias fantasmas, ideias que nos trazem situações altamente complicadas, que na verdade não são reais. E é este o convite de Emmanuel, e é este o convite também do capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, sobretudo o item 19, o mal e o remédio, que nos traz a reflexão para as situações que nós podemos gerir por nós mesmos e melhorar tudo à nossa volta. E pensando nisso, nós vamos trazer para a nossa reflexão uma página também de André Luiz, constante do Páginas do Aulas da Vida, que tem por título Preceitos de Saúde. E ele começa dizendo: qual que é o primeiro preceito de saúde para que você viva bem e viva em paz? Guarde o coração em paz. Não se turbe o vosso coração. Basta a cada dia a sua própria preocupação. Segundo item, apoie-se no dever rigorosamente cumprido. Quando nós cumprimos o dever que nos compete, o que é que acontece conosco?
nós estamos tranquilos, nós estamos leves, porque sabemos que cumprimos as nossas obrigações e não levamos peso excessivo para o nosso interior. Cumprir o dever significa ser livre na vida, estar quites perante a lei natural. Um outro preceito de saúde altamente importante: cultive o hábito da oração. A oração nos conecta com os planos superiores. A oração nos abre a dimensão do entendimento para que, no mínimo, a gente desenvolva o discernimento, para saber aquilatar, avaliar as situações nas quais somos inseridos. Então, ante qualquer problema, uma prece ajuda, uma prece melhora, uma prece alivia, uma prece nos traz a condição de nós buscarmos a inspiração para sairmos das situações complicadas. Ainda um outro preceito de André Luiz: ocupe o seu tempo com o trabalho proveitoso. Oficina mente vazia, oficina do diabo. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos ocupar a mente com aquilo que nos traga proveito, que seja significativo, que significa utilidade para nós. Chico Xavier costumava dizer que aquele que não costuma ser útil não serve para viver. Então, o senso de utilidade, o proveito da utilidade, ela alarga o nosso tempo sobre o planeta. Porque ser útil é uma condição sine qua non para que estejamos coesos, ativos e válidos em nossa situação. Um quinto preceito: estude sempre, sempre. O estudo alarga os seus horizontes, mas não somente isso. Olha o que diz André Luiz: a renovação das ideias significa renovação das células orgânicas. Nesse momento em que passamos por uma pandemia, nesse momento em que passamos por uma situação emergente, em que muitas pessoas se desesperam, por que não estudar? Porque ao renovar os pensamentos, ao renovar as ideias, nós oferecemos combustível para que as nossas próprias células orgânicas se renovem também. É uma excelente saída. E ainda mais, evite a cólera. A cólera, já explicam os espíritos, funcionam como marteladas degradantes em roupagem altamente frágil. Por que se encolerizar? Por que malbaratar a sua própria saúde? Reaja, pacifique e seja uma criatura, uma presença pacificadora. Acima de tudo, nos momentos em que tantos buchiços estão ocupando o nosso mundo, as informações da imprensa, fuja da maledicência. Seja a estação terminal da fofoca. Seja a palavra que ameniza, seja a palavra que cria a saída para um ponto de vista melhor. Número 8. Sempre que possível, respire a longos haustos e não olvide o banho diário. Ninguém duvide que a Covid-19 aí está simplesmente para nos ajudar também a refletir sobre os hábitos de higiene. Muitas doenças, elas são controláveis através dos hábitos de higiene, de hábitos saudáveis. E nós estamos, com toda certeza, reaprendendo o valor do lavar as mãos, o valor de termos mãos limpas em todos os sentidos. Item número 9. Coma pouco. Existem pessoas que comem para viver. Isso é excelente. Mas outras, infelizmente, vivem para comer. Isto não funciona, não leva ninguém a bom termo. Preceito número 10. Use a paciência e o perdão. Use a paciência e o perdão. Seja a bênção onde você estiver. Não acirre os ânimos de ninguém. Saiba esperar e perdoe, porque tudo passa e se renova na vida. E isto também, esta mágoa também passará. Aprenda a conservar o seu coração
na pureza. Entenda que o coração no vinagre da intolerância é provocar a própria queda na morte inútil. Entenda isso. Viva mais, viva feliz. Que Jesus nos abençoe. Vamos, nesse instante, fazer a nossa prece de agradecimento. A prece, através dela, nós podemos louvar. Vamos louvar ao Pai Celestial, pela sua misericórdia, pelo seu imenso amor, pelo seu zelo, pelo seu cuidado para com todos nós, filhos seus, que estamos sofrendo por toda esta pandemia que se expande por todo o mundo. Socorrei, Senhor, as suas criaturas, para que elas possam se recuperar, para que elas possam ter energia, equilíbrio, disciplina, sensatez para enfrentarem esses momentos tão difíceis e inesperados. Protegei, Pai querido, a equipe médica, a equipe de saúde que se desdobra em atender os nossos necessitados, enfermos. Protegei todas as nações. Nós sabemos que existe no plano espiritual um hospital recebendo as criaturas que estão partindo para lá em função de serem assistidas. Protegei a todos, Senhor, encarnados e desencarnados, e sê conosco em todas as nossas necessidades, dificuldades e fraquezas. Fortalecei-nos, Senhor. Tudo posso naquele que me dá força.